Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre possa estar conosco. Possamos, na noite de hoje, alcançar tudo aquilo que nós, quando acorremos até essa casa, queremos em busca. Paz, esclarecimento, fortalecimento espiritual, esperança, consolo. Com as bênçãos de Deus, possamos sair da noite de hoje melhor do que quando aqui chegamos. O tema que nos foi solicitado para trazer nesses minutos que vamos passar juntos é a respeito da ganância. E aí então, já iniciando no tema, nós vamos ter a definição de ganância. Ganância, ambição, cobiça ou desejo intenso, imoderado por bens e riquezas. Busca incessante pelo lucro, vontade intensa e permanente de possuir ou ganhar mais do que os demais. Então, fala-se na noite de hoje a respeito da ganância. Este sentimento que ele está, muitas vezes, demonstrando, conforme nos esclarece a espiritualidade maior, demonstrando a ação de dois sentimentos anteriores que tem na ganância a sua consequência. Vamos lá então, para a gente entender isso. A espiritualidade maior coloca que um dos grandes impedimentos internos que nós temos para o nosso avanço espiritual durante essa encarnação, para nós nos tornarmos melhores, para nós muitas vezes nos superarmos dentro de certas dificuldades, um dos grandes impedimentos é justamente o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque o orgulho e o egoísmo trazem na sua recorrência exatamente sentimentos inferiorizados. Como a gente já falou outras vezes aqui na tribuna. Sentimentos esses, como a falta de perdão, o egoísmo trazendo a própria ganância, o egoísmo trazendo tantas e tantas situações que para o espírito acaba por ser impedimento para o avanço. Qual o contrário do egoísmo? Exatamente o amor. E o amor é, então, segundo o próprio Mestre nos ensinou, o amor é o caminho para o nosso crescimento. O amor é o caminho para o nosso avanço. De maneira que nós já podemos trazer na noite de hoje a primeira grande informação, de que exatamente colocarmos o amor nas nossas ações, de colocarmos o amor nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, vai fazer uma grande diferença na nossa caminhada. Não estou dizendo aqui que os problemas vão se resolver de forma mágica. Não estou dizendo aqui que vai ter uma cura. Não estou dizendo nada disso. Mas a própria espiritualidade nos esclarece que quando nós estamos buscando o amor, quando nós estamos construindo o amor, naturalmente nós estamos em um outro estado. Um estado de fortalecimento, um estado de equilíbrio, que nos permite, aí sim, passarmos pelas dificuldades com maior naturalidade, termos mais esperança. Não vai ser qualquer problema que vai nos derrubar, porque nós estamos em uma outra vibração, em uma outra busca, que é exatamente essa, a busca do amor, as nossas ações. Então a ganância, ela vai exatamente na linha do orgulho, do egoísmo. Por quê? Quem é ganancioso, quem tem este sentimento, quem tem essa atitude, é justamente essa atitude, uma atitude que vai contra o amor, que fortalece o egoísmo. Vejamos aqui, ambição, desejo intenso. Então, uma das características da ganância é exatamente o quê? Um desejo intenso, uma ideia fixa, um modo de vida continuado. E aqui, irmãos, quando a gente fala em ganância, e vamos usar o tempo da exposição para falar sobre ela, mas também vamos falar exatamente de como nós superarmos a ela e não deixarmos que esse sentimento ou essa atitude venha atrapalhar na nossa vida. Mas a ganância, na sua forma prática, ela vai causar o quê? Ela vai causar uma atitude, uma ideia fixa. Aquela pessoa que quer sempre levar vantagem. Aquela pessoa que quer tudo, que está preocupada com o seu recurso, uma preocupação exagerada com o seu recurso, com o seu padrão de vida, com a sua busca. E aí ainda mais uma outra característica, esta extremamente negativa, que denota realmente uma atitude gananciosa. A pessoa tem o seu objetivo, tem a sua busca, mas não está muito preocupada se daqui a pouco tiver que trocar, tiver que pisar em alguém, tiver que fazer algo que não esteja correto, porque ela tem um objetivo. Qual a consequência disso?
consequência de um endividamento espiritual. Vamos pegar um exemplo da mídia, e isso aí saiu na mídia, a gente tem que pegar, né? Teve lá, uns 4 anos atrás, aquela operação leite compensado. O que era o leite compensado? Era o leite que o pessoal colocava outros componentes químicos, entre eles soda cáustica, para fazer o produto se multiplicar. Não, eu estou dizendo, isso aí está na mídia, teve todo um processo, teve condenação, teve tudo isso aí. E aí vejamos, imaginem o comprometimento espiritual dos envolvidos nessa questão. Mesmo porque a pessoa tinha conhecimento, tem lá uma gravação nesse triste episódio, dizendo que, olha, separa o leite que é lá para minha família, para minhas crianças, o outro dá o destino como o destino de ser, adulterado. Então são consequências que a pessoa está construindo, está se endividando, e aqui não cabe a nós julgar, jamais julgar, mas sim aprender com a dor e com o erro alheio, que é isso que vai nos ajudar a avançar bem rápido, porque isso vai trazer uma consequência. Então, subir a qualquer custo, vencer a qualquer custo, vai trazer a consequência. Quando isso prejudicar alguém, teremos que responder sobre isso, mais cedo ou mais tarde. Isso é muito claro na lei divina. Então, o próprio processo reencarnatório. Às vezes a pessoa naquela encarnação não passa por aquela expiação, mas ali adiante ela vai experienciar aquilo. Então, mas a ganância, eu falei desse exemplo macro, desse exemplo que saiu na mídia, mas a ganância, ela é um sentimento, ela é algo negativo, que justamente veio esse tema, quando foi solicitado, no sentido do quê? Da nossa vigilância, do nosso cuidado, da nossa atenção, para não ficarmos esse caminho. Porque às vezes a gente está de forma inadvertida e a gente acaba entrando nesses comportamentos, nessas ideias. Porque a ganância, ela independe de valor financeiro, ela é uma característica de ação. É aquela velha maneira, agora já vamos trazer mais para o dia a dia, não é isso? Tem aqueles ditos populares negativos, né, que o Brasil é o país do jeitinho, que o importante é levar vantagem. Então, esse levar vantagem, entre aspas, é uma atitude gananciosa. É uma atitude que vai contra a harmonia da coletividade. Nos pequenos e nos grandes exemplos. Né? Imagina, a pessoa é convidada lá para uma confraternização, cada um vai levar uma coisa. Aí o Renato vai lá, que não está muito afim de gastar, compra um refrigerante lá, aqueles de 2 litros, de R$4, né, um refrigerante, e leva lá. Nem bota para gelar para não perder tempo. E leva lá na confraternização. Aí o Renato chega lá e senta, vou tomar um refrigerante, rapaz, já vai na Coca-Cola bem geladinha, e ainda fala, essa Coca-Cola estava faltando um gelinho de limão aqui. Isto é uma atitude que demonstra na sua simplicidade o quê? Exatamente isso, o levar vantagem, a ganância, o querer subtrair muitas vezes, receber vantagens em cima de uma atitude que prejudica os outros. E aí a pessoa estranha, puxa vida, não me convidaram mais para as confraternizações? Que coisa, né? Me deixaram de lado. Consequência natural de uma atitude socialmente equivocada. Porque, irmãos, a questão da ganância, ela fica muito clara nas atitudes. Às vezes a pessoa pensa que está levando vantagem, está sendo mais esperta, mas não tem ninguém mais esperto do que o outro aqui. Todo mundo raciocina, todo mundo pensa, todo mundo tem vivência. Às vezes passa despercebido, mas não é sempre que a pessoa vai levar vantagem, vai passar por cima dos outros e vai ficar por isso mesmo. E o que acontece? O isolamento. A pessoa às vezes ninguém briga, ninguém discute, ela simplesmente isola. Fulano só quer levar vantagem. Já ouviram essa frase? Fulano só quer ver o lado dele, ou fulano só quer ver o lado dela. Só quer levar vantagem. Então a pessoa é isolada. Ela se desliga do meio social. E às vezes daí questiona, né? Mas estou me deixando de lado porque estou isolado, porque por atitudes como essa. A ganância, ela também tem outras atitudes que estão vinculadas a ela. Porque quando a gente pensa assim em coisas boas, as coisas boas estão interligadas. Da mesma forma as questões negativas. Da mesma forma as questões que não estão voltadas ao amor.
que está muitas vezes ligado à ganância? Na ganância, ali está o objetivo do bem material, o objetivo do crescimento, do sucesso, do êxito, de tantas coisas. E muitas vezes, nesse meio do caminho, a ganância se encontra com outro sentimento negativo. Que sentimento é esse? A avareza. Então, a pessoa quer chegar no objetivo, quer chegar num determinado nível de recursos, e aí, então, ela acaba sendo vítima da avareza. O que é a avareza? A avareza é não gastar, não querer gastar, ficar com tudo para si, ficar acumulando. Um exemplo de avareza, imagine assim, a pessoa tem um ar-condicionado, as noites têm sido quentes, se deixar a janela aberta vai entrar mosquito, só o ventilador não dá conta, e a pessoa tem um ar-condicionado em casa. Aquele calorão danado. Não vai ligar o ar-condicionado? Não, até não está tão quente, para não gastar o ar-condicionado. Não, mas está quente, sim, liga o ar. Não, mas tu vai ver o tamanho que vai vir a conta da luz depois. Claro, se gastar o ar-condicionado, vai vir a conta. Isso é natural, esse é o preço do conforto. Né? Mas se a pessoa tem um ar-condicionado, geralmente ela tem condições de fazer um esforço de pagar a conta. Vamos imaginar que neste caso a pessoa tem um recurso para saldar lá dentro do seu orçamento a conta. Então o que acontece? Ela é mais pobre do que aquele que não tem. Por quê? Porque a pessoa tem, mas o sentimento da avareza não permite que ela usufrua. Está chovendo hoje, vamos sair de carro? Não, capaz de sair de carro, vai molhar o carro, vai barrar o carro, vai cair terra embaixo do carro. Então as pessoas às vezes, neste sentimento da avareza, também tem esse tipo de atitude que acaba por prejudicar. O que a gente quer trazer na noite de hoje? A importância do equilíbrio das coisas. As nossas buscas de conquistas materiais não está escrito em nenhum lugar da literatura espírita, espiritualista, universalista, que não é justo nós buscarmos conforto através do nosso trabalho honesto. Isto é até uma característica da evolução da nossa própria sociedade, ou seja, trabalharmos, nos aprimorarmos materialmente, trazermos conforto para a nossa vida, trazermos conforto para a nossa família, termos condições de ter uma vida mais agradável materialmente, tudo isso nos é lícito, tudo isso nos é permitido desde que venha e seja adquirido de forma idônea, através do trabalho, através do esforço. Então isso é natural, isso é o equilíbrio das coisas. Quando nós exageramos em algo, aí está o desequilíbrio. Por quê? Porque muitas vezes nesse processo da ganância, dessa busca desenfreada, principalmente na questão do recurso, da riqueza, o que acontece? A pessoa desequilibra o seu dia a dia, porque ela está numa busca desenfreada por algo. E nesse sentido, então, nessa busca desenfreada, o que acontece? Ela acaba trabalhando demais, ela acaba não tendo tempo para sua família, acaba não tendo tempo para si mesmo, ou para si mesmo, porque ela está numa busca, ela acaba fechando, digamos assim, o seu campo mental somente para essa atividade. Isto traz um desequilíbrio. Por quê? Porque nós temos que ter, e é importante, não é que nós temos que ter o equilíbrio em nossa vida vai nos facilitar e muito a nossa condução nessa existência. Então a gente vai precisar do momento de trabalho, do momento de descanso, do momento de convivência social, do momento de espiritualização, do momento de termos para nós mesmos, tudo isso a gente vai precisar. E se a gente conseguir equilibrar isso, a vida vai fluir com mais naturalidade. Como diz o ditado, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, nessa questão, é importante a busca do equilíbrio. Tá, mas como é que eu tenho que fazer? Na verdade, essa resposta é uma resposta interna. Nós vamos definir o que é o nosso objetivo, o que a gente quer da vida, como é que a gente vai se conduzir, mas a grande informação que a espiritualidade nos traz, inicialmente, é a importância do equilíbrio. Por quê? No assunto ganância tem outro item muito complexo. Vamos imaginar que a pessoa teve esse comportamento e, de alguma forma, conseguiu alguma coisa na vida, algum patrimônio. E quando a gente fala em patrimônio, pode ser uma mansão, pode ser um iate, pode ser uma panela de ferro, que é as panelas da vovó. Tá, mas qual é a relação, Renato? Uma panela de ferro custa R$149, um iate custa 4 milhões. Qual é a relação que tu fez? Eu fiz a relação do apego às coisas.
Porque às vezes a pessoa não tem um iate para se apegar, mas ela tem uma panela de ferro. Ou ela tem um outro bem, não vamos falar só de panela, vamos falar qualquer outro bem. É o apego, não é o valor do objeto, mas sim o apego que este objeto, o apego que essa situação está causando. Então, apego é a chave. E aí o que acontece? A segunda grande advertência que a doutrina espírita nos traz. Vamos ter um período de estado aqui na Terra. E chegará um momento que nós vamos retornar ao plano espiritual, no fim da jornada. E às vezes as pessoas não gostam de falar disso, né? Já vamos falar de morte de novo. Já vamos falar de... Não, isso é um processo natural. Um processo natural da nossa caminhada. Estamos numa encarnação, aqui nascemos, e agora nós vamos passar um período, no momento apropriado, nós vamos retornar à pátria espiritual. Levando o que daqui? O que nós vamos levar dessa jornada? Vamos levar algumas coisas. Não tantas coisas assim. Bom, resumindo, para não perder tempo. Como é que é o ditado popular? Caixão não tem? Gaveta. Caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta, então não vai dar para guardar quase nada lá. Ou seja, o que é material vai ficar no plano material. O que é espiritual, as nossas obras, o nosso avanço, é isso que nós vamos ter. Esta é a nossa bagagem para a viagem. O que nós fizemos dessa existência? Mas eu não tinha recursos, mas tinha outras habilidades. Como é que a gente se conduziu? O que a gente construiu? O que a gente fez? É isso que a gente vai levar. As nossas ações, o nosso avanço, o nosso aprimoramento, as boas amizades que nós construímos. Se cada um que nós tivermos uma boa relação, orarmos por nós, isso vai nos ajudar lá do outro lado. Principalmente nos primeiros momentos do nosso retorno à pátria espiritual. Aliás, irmãos, o grande presente, o grande carinho que nós podemos dar, o grande presente, o grande carinho que nós podemos dar para alguém que está na outra dimensão, isso talvez seja resposta para a dúvida de alguém, de muitos de nós. O grande carinho, o grande presente que a gente pode dar, o que é? A oração por aqueles que partiram, as boas lembranças e os bons comentários. Oração, boas lembranças, bons comentários. Este é o nosso grande presente para aqueles nossos irmãos que estão lá do outro lado. E a gente sabe que muitas vezes a saudade, ela aperta bastante. A saudade é doída. Então, quando a saudade apertava, fazer uma oração, lembrar de coisas boas, fazer bons comentários, porque isso ajuda um pouquinho a diminuir essa saudade. Mas então, em determinado momento, o espírito termina a sua jornada e volta para o plano espiritual. E aí o que acontece? A ganância era um sentimento de apego exagerado, é um desequilíbrio que teve. Que o espírito teve durante a sua vida, durante a sua caminhada. Imagine o sofrimento espiritual, e isso nos é muitas vezes relatado através do processo mediúnico, daquela pessoa que teve a vida toda centrada no seu egoísmo, naquilo que é seu, não pode encostar nisso, não pode pegar aquilo, isso é meu, isso é meu. Imagina aquela pessoa que não usava o carro, que nem você tem lá no exemplo, para não molhar, para não sujar. Sabe quem é que está usando o carro agora? O genro. Só que o genro não sabe dirigir direito, ele passa por um buraco, ele pula, ele não lava o carro, ele não está nem aí, e ainda dá risada. Não queria usar o carro, agora eu estou usando. Pessoal, não é brincadeira, é fato, é realidade. Imagine o sofrimento do espírito nesse estado. Então, o apego exagerado aos bens terrestres, fruto muitas vezes do próprio processo de ganância, vai atrapalhar sobremaneira a partida, o desligamento do plano terrestre desse espírito. Então, é mais um motivo de sofrimento. Então, muitas vezes a pessoa adquiriu, não usou, naquele caso da avareza, e chega um momento que tem que se desligar. Então é importante já irmos exercitando esse desprendimento. Isso é um exercício. Chegará um momento, irmãos e irmãs, que todos nós vamos deixar esse plano. Então é importante o exercício. Que exercício? O exercício do desapego, o exercício de muitas vezes nós já irmos nos desligando de coisas que estão pesando a nossa bagagem, a nossa jornada.
Tá, mas o que pode pesar a minha bagagem? O que pode pesar a minha jornada? O que pode pesar? Tudo aquilo que a gente não está usando. Tudo aquilo que ficou para trás. A mágoa, muitas vezes, pode estar pesando a nossa bagagem. Então, a gente deixa a mágoa para trás. O sofrimento que já passou também pode estar pesando a nossa bagagem. Então, a gente deixa para trás. Aquele casaco que está no guarda-roupa, que a gente não usa mais, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar para alguém que usa. Irmãos, eu posso afirmar para vocês, esse negócio de dizer que a roupa não serve mais em nós, mas que a gente vai emagrecer e vai servir em nós, isso aí não existe. Eu sou o primeiro a dizer isso para vocês, com conhecimento de causa. A gente não vai ficar mais magro para usar a roupa que está no roupeiro. Mas, caso a gente venha, né, a emagrecer, talvez aquela roupa já vai ter ficado lá, né, fora de uso, fora da moda, desconfortável. Né, talvez a gente esteja num outro momento da vida que aquela cor a gente não vai querer mais. Então, é o desapego, é direcionar aquilo que a gente não está usando para o outro, é dividir com o outro, é caminhar junto, é não querer levar vantagem em tudo. Isso é o desapego. Isso é conduzir uma vida sem a ganância, sem o exagero. Tá, e qual é o benefício imediato disso? O benefício ele é muito grande, porque ele vai trazer, como já falamos lá em outras ocasiões, ele vai trazer a paz de espírito. Ele vai nos trazer um estado, vai nos trazer um sentimento que nos possibilita o quê? Que possibilita estarmos em paz conosco mesmo. Porque a gente está conduzindo a nossa vida da melhor maneira, ou tentando, e aí um fato importante no minutinho que resta, tentarmos fazer o melhor. Se a gente conseguir fazer, ok, beleza. Se a gente não conseguiu, vamos sentar de novo. Mas tentar com vontade, tentar com real desejo, tudo aquilo que a gente quer mudar para melhor. Quando a gente começa a tentar, a gente está no caminho de conseguir. Talvez não consiga imediatamente, mas ali no futuro a gente vai conseguir. Porque a própria espiritualidade vai nos estar ajudando. Quando a gente pede com sinceridade, quando a gente se dedica para as coisas. Eu quero melhorar o meu lado espiritual, eu quero melhorar a minha vibração, eu quero parar de ter esses pesadelos, eu quero parar de ficar sofrendo essas influências espirituais negativas. Tudo isso, quando a gente se propõe uma mudança de hábito, tudo isso vai acontecendo. De uma hora para outra, é claro que não, com muito esforço, com muita dedicação, mas quando a gente vai realmente com vontade de alcançar isso, a própria espiritualidade maior vai estar conosco, nos auxiliando nessas conquistas. Então, que possa ficar para nós todas essas reflexões da noite, sempre lembrando, equilíbrio em tudo. É isso que vai nos dar realmente condições de seguirmos a nossa jornada com muita paz, com muita serenidade. Muito obrigado e até uma próxima ocasião.